Uma boa noite a você que nos sintoniza. Esse é o seu programa Olhos Abertos, de olhos abertos para você, ligado aqui na tela da Rede Premium de televisão. Eu, Henrique Baldassari, e também Francisco Mota, e hoje com um convidado especial, Dr. Caio Augusto, eleito novo presidente da OAB de São Paulo. Mota, uma boa noite para você. Boa noite, queridos telespectadores. Mais uma vez estamos aqui com o programa Olhos Abertos, hoje recebendo um convidado especial, Dr. Caio Augusto. Boa noite a todos, quero agradecer a oportunidade, Henrique e Mota, de estarmos aqui conversando com os telespectadores da TV Premium e também neste programa importante Olhos Abertos. Tá. Muito bem. Hoje nós vamos falar de algumas questões importantes aqui no nosso programa, a alteração que está acontecendo devido à nova presidência, os novos deputados que assumiram, também a nova presidência, não é? E para isso o Dr. Caio Augusto vai falar conosco destas questões importantes, questões que estão sendo tratadas e estão em pauta de todas as mídias, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns pontos, não é, Mota? Verdade. Vamos aproveitar a presença importante, Dr. Caio, presidente da Ordem dos Advogados, São Paulo, né, maior estado desse país, e nós não podíamos perder essa oportunidade. Estamos vivendo um momento muito sério no país, uma insegurança. Temos lá no estado do Ceará quase um estado de guerra, mas mesmo assim, uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele assina um decreto permitindo a posse de arma em todo o Brasil, né? Tem uma série de regras, mas é algo muito novo em nosso país, porque esse decreto permite que cada pessoa tenha no mínimo 4 armas em casa, né? Por isso é muito importante, doutor Caio. Nós gostaríamos de saber qual é a posição do doutor Caio, né? E da ordem, como a ordem vai trabalhar que esse decreto, como é que vai ser a reação da população, né? Como a ordem vê esse decreto do presidente? Quero registrar que, não obstante, esse tema será levado ao conhecimento do Conselho Seccional no momento oportuno, para que nós possamos extrair uma opinião coletiva do nosso órgão de classe. Mas é importante dizer que, na nossa visão, há uma preocupação. Nunca fui um apaixonado ou aficionado por armas. Reconheço o direito do cidadão que pretende tê-la. Reconheço também que o presidente da República está a cumprir uma promessa e uma proposta de campanha. Mas vejo isso com alguma preocupação. Para combater a criminalidade, entendemos que a eficácia maior da atividade a ser desenvolvida pelo governo federal e também pelos governos estaduais e municipais, seja uma efetiva fiscalização para que nós retiremos as armas que estejam nas mãos de criminosos. Mas como dissemos a cada um de vocês, o tema será muito mais amplamente discutido pelo Conselho Seccional da OAB São Paulo, para que no espaço breve de tempo possamos nos manifestar de uma maneira mais incisiva sobre esse assunto que, sem dúvida alguma, interessará a toda a coletividade. Perfeito, doutor Caio. É muito importante a posição da ordem e, inclusive, colocar esse tema em discussão entre toda a classe dos advogados. É muito importante isso, porque a população está assustada, né? Mesmo sabendo que hoje o que nós temos de arma circulando no país é uma coisa muito séria, né? E a arma pesada, né? Hoje o bandido ele está armado, né? Mais armado que a polícia, né? Então é importante realmente esta posição. Não dá para entender, né? Eu ouvi uma notícia ainda hoje que na região sul, né? Santa Catarina, Porto Alegre, o que está se vendendo de arma é uma coisa assustadora, né? O pessoal lá realmente está preparado, né? Aliás, o grande lobby veio de lá, né? Principalmente o pessoal do agronegócio. Eles entendem que o cara que tem o seu sítio, tem sua fazenda, ele tem que estar armado. Agora, vai ter curso para armamento, né? Isso vai começar a se discutir daqui a pouco, o porte de arma, né? Fala-se num cofre, né? Existe até houve uma discussão lá, o ministro Moro, que queria que a pessoa, ao comprar arma e recebesse a autorização, ela tivesse o cofre em casa para colocar a arma. O presidente Bolsonaro disse que não, vai acreditar na palavra das pessoas. Eu tenho um cofre, vai acreditar. E de início, estamos falando em posse. Agora, vai ter muito trabalho para vocês,
Porque entre a posse, né, e o porte vai ser uma discussão muito grande. Então, a gente fica muito feliz e tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo começam a entender e ficam um pouco despreocupadas até em saber que uma entidade como a Ordem dos Advogados está preocupada e vai discutir internamente e vai discutir com as autoridades. Porque nós entendemos, doutor Caio, e o senhor lembra, durante a campanha a gente falou muito isso. A Ordem, ela é um poder no país. A Ordem é um poder. E as pessoas esperam sempre o posicionamento, né, da Ordem em qualquer assunto que aconteça na sociedade. Muito bem observado, né, Mota? Essa questão é uma questão muito importante de ser relevada aqui e trouxemos a conhecimento do público. Também pedimos a opinião do novo presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto, que está conosco, porque é uma questão que vai dar o que falar, não é? O brasileiro não está acostumado com essa liberdade. Muitas vezes a forma com a qual tem a sua cultura não está preparado para isso, então é uma coisa que precisa ter as suas flexibilizações, precisa ter os seus ajustes para que não venha a ter um problema futuro, porque até mesmo a gente sabe, né, Mota? Principalmente os jovens hoje em dia fazem grandes atrocidades, pegam um carro, cometem aí barbaridades no trânsito. Imagine se beber a mais e querer pegar aquela posse de arma, né, para fazer uma besteira. Então precisamos ver bem como vai ficar essas questões, né, doutor Caio? Exatamente, é isso que nos preocupa. A consequência que se pode levar adiante através do uso da arma é uma consequência que não tem volta. Por isso, a nossa preocupação de fazer uma discussão muito ampla, insistindo novamente que reconhecemos o direito que o cidadão tem de poder pretender tê-la, mas há uma preocupação muito maior, que é a preocupação do combate efetivo e eficaz à criminalidade para fazer com que as armas sejam retiradas das mãos dos criminosos. A arma sempre foi um instrumento que deve estar na mão das autoridades para auxiliá-las no cumprimento dos seus deveres. Perfeito. Muito bem, tem uma outra questão aqui, doutor Caio, que nós queremos trazer a conhecimento do público, também pedir a opinião do doutor, não é? Toda a elucidação da OAB São Paulo, no sentido de um outro assunto, que é a questão da redução da maioridade penal. Um tema que já vem sendo discutido há muito tempo no nosso país e ganhou forma agora com a nova eleição, com a posse de Bolsonaro, onde inclusive foi das suas grandes promessas de campanha para estar colocando na nossa sociedade essa nova mudança, não é? E precisamos saber como é que fica isso e pedir aí a opinião do senhor, o que o senhor acredita que deve ser feito, os pontos positivos, pontos negativos, visão da OAB de uma forma geral na questão da redução da maioridade penal. Penso que essa discussão é muito movimentada em decorrência do período que se estabelece da penalização, do cerceamento, por exemplo, da liberdade daquele que é menor e comete o que hoje chamamos das medidas que são necessárias a serem atribuídas a eles, chamadas de medidas socioeducativas. E por haver um período muito curto, é o que fez com que toda a sociedade e todos se movimentem para reduzir a maioridade penal, para fazer com que aquele que comete um crime contra a vida e por ser menor não vai responder pelo mesmo tempo de um maior, possa então ter um equilíbrio neste período da reprimenda, da resposta estatal do Estado e da sociedade à sua conduta. Por isso vejo com um pouco de preocupação. Há uma discussão em torno de ser ou não uma cláusula pétrea da Constituição, de se poder efetivar ou não essa redução da maioridade penal, mas penso que a discussão seria muito mais adequada se nós pensássemos num aumento ou num dilargamento desta possibilidade da punição por um período maior de tempo, considerando o ato grave praticado, de maneira que nós reconhecêssemos, inclusive, que o nosso sistema penitenciário é um sistema que precisa ser muito readequado para que nós não nos servamos dele, né, de uma maneira a fazer com que eles sejam verdadeiras escolas de criminalidade. Por isso, é assunto este da redução da maioridade penal que
que nós também não nos acovardaremos de enfrentar no Conselho Seccional. Quero sim ouvir os conselheiros seccionais de todo o estado de São Paulo, coletar as visões da advocacia, discutir com as autoridades, mas penso que não é um tema para ser impulsionado de chofre, para ser impulsionado em atropelo. Talvez o mecanismo mais adequado e eficaz seja discutirmos o período da punição para aquele que, ainda menor, comete um ato tido como muito grave, como, por exemplo, é o ato de atentar e de tirar a vida de alguém. Muito bem, Mota. Verdade, não, verdade, doutor Caio. E, inclusive, a gente discute muito aqui nesse programa, né? Existe um distanciamento muito grande do legislativo, do judiciário, do executivo, né? Hoje é interessante, né? Os senhores vereadores de todas as câmaras do país inteiro, né? Eles estão muito longe, né? Existe uma distância, cada um cuidando do seu pedacinho. A Polícia Civil não conversa com a Polícia Militar, a Polícia Militar não conversa com a Polícia Federal, né? Falta inteligência, falta integração. Por isso a gente entende, né, Henrique? Nós entendemos e tenho certeza que todas as pessoas que nos assistem, a ordem, mais uma vez, vai ter papel principal nessa história, né? Tem que abrir, porque a ordem ela tem poder, ela tem força. Nós temos que abrir uma discussão em vários assuntos. E esse do jovem é muito sério. Nós temos milhares de jovens presos. Milhares. A Fundação Casa, ela não soluciona nada. Ao contrário, o garoto entra lá com o primário e sai com um curso técnico, formado em malandragem. Essa é a verdade. Isso é a Fundação Casa. E parece que o problema não é de ninguém, né? Nós temos a questão da prisão pelo uso de droga, de maconha, né? Nós estamos pensando aqui, e vamos já deixar um convite do ar para a doutora Maria José, que apresenta aqui, está mais próxima aqui em Osasco, para abrir uma discussão, inclusive trazendo médicos. Nós queremos ouvir da área da saúde, os senhores médicos têm que dizer a questão do uso da maconha, se faz mal, se não faz mal, se ela pode ser recreativa, se vai ser usada para a saúde. Essa é uma discussão que nós não podemos mais fugir, né, doutor? Não dá para fugir, ela está na porta da casa da gente. Não adianta fechar a janelinha. Eu sou do tempo, né? Não sou tão velho assim, que quando o filho do vizinho estava cometendo alguma coisa errada, o meu pai ia lá, pegava ele e levava para o pai. Hoje não, as pessoas fecham a janela e nem conversam com o vizinho, como se o problema não fosse dela. Então, nós vamos transportar isso para a vida das autoridades, né? Eu acho que nós comentamos essa semana, aqui em Osasco, na região, houve troca de seccional e existem novos delegados. Mas eu duvido que os vereadores conhecem os delegados que estão assumindo, o prefeito, o juiz, passa o juiz na cidade e ninguém sabe. Antigamente o cara ia, se apresentava na Câmara, se apresentava ao prefeito, né? Porque a sociedade somos todos nós, né? Então a gente fica muito feliz, né, Henrique, de ver que o Dr. Caio Augusto é um jovem, né, assumindo a ordem do principal estado do Brasil, dos maiores do mundo, né? A gente fica feliz de ver que esse assunto vai estar em pauta, né, Henrique? Muito bem, Mota. Vale lembrar, não é, aquilo que a gente fala sempre aqui no nosso programa. Infelizmente, temos trazido aqui vários casos de roubos, vários casos de furtos. A gente vê, né, Mota, a duplinha na moto fazendo os assaltos em toda a região aqui de São Paulo, aliás, por todo o Brasil, mas principalmente em São Paulo. E quando vai efetivamente a polícia ver, em sua grande maioria são menores de idade que sabem muito bem o que estão fazendo. Então é um tema que vai ser discutido aí com muito cuidado pela OAB, né, para o seu posicionamento, como o doutor Caio está aqui conosco, uma discussão também que cabe no nosso Congresso, na nossa presidência, esperamos que venha a ser tomada a melhor medida para todos. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com o seu Olhos Abertos. Fique conosco.